bem, o material didático que eu passei para vocês, na capa, diz aí, lição 11, que é a que nós vamos estudar agora no dia 15 de setembro, o título, A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Bom, então vamos contextualizar, é importante você começar para os seus alunos, contextualizando toda a lição do trimestre. A chave do trimestre é o cuidado de Deus com a família, falando tanto de família como pai, mãe e filhos, como a família espiritual, Israel e a igreja. Tá bom? E nesse momento, a lição ela foca muito na história do cuidado de Deus com Israel, que é um tema super atual para os nossos dias. Tá bom? Bom, as lições que nós estudamos anteriormente, essas lições, primeiro falaram do livro de Ruth, mas falando do livro de Esther, ela relatou como uma jovem se destacou na Pérsia, no Império Persa, e essa jovem acabou se tornando rainha da Pérsia, essa jovem chamada Esther, tá bom? E Amã, na lição anterior, nós vimos que foi um homem que ele fez uma proposta maligna ao rei. Nós vimos no contexto que o rei, chamado de Assuero, ele havia perdido uma grande batalha para os gregos, né? E nessa batalha ele precisava agora, vamos dizer, ir à forra, e estava precisando de recurso. E esse Amã fez uma proposta a ele, ó, se nós matarmos um povo no reino, eu consigo uma grande quantia de dinheiro. Eu vou colocar nos cofres do governo, né, 10.000 talentos. Era muito dinheiro. E o rei persa, que eram normalmente homens honrados, né, ele acabou aceitando essa proposta horrível, né? Bom, então a lição de hoje se passa logo após essa proposta de Amã, a aceitação do rei, e está correndo o dia para o momento que os judeus seriam mortos em todo o Império Romano. Eu falei para vocês, desculpe, em todo o Império Persa. Eu falei para vocês que o Império Persa ia pegar desde a Pérsia, a Mesopotâmia, né, a Síria, Babilônia, Egito, a própria terra de Canaã, a atual Turquia e até uma parte da Grécia. Os persas ainda não haviam vencido os gregos, uma parte da Grécia ainda era autônoma, os judeus que estivessem nessa região não morreriam. E diz a história também que haviam judeus até na Espanha, desde os dias de Salomão. Esses não morriam. Mas no Império Persa, todos morreriam. Bom, o tempo está contando. Nesse intervalo é que se passa a lição de hoje, tá bom? Então vamos lá. Entre a ordem para a morte dos judeus e a execução em si. A lição 11, o título é A Humilhação de Amã e a Honra de Mardoqueu. Na página 2, a data 15 de setembro de 2024. Texto áureo. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Esse versículo vai ser chave para nós. Ele é praticamente a conclusão da lição, mas é o texto-chave, né? O texto áureo. A verdade prática. Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Eu aproveito aqui já para explicar a vocês. Eu vi num grupo de escola dominical um debate, alguns criticando o fato de dizer que Deus humilha, tá bom? Observe, existe um critério. A Bíblia diz que aquele que se exaltar, ele será humilhado. E exaltar-se, a figura que o Antigo Testamento conta, eram normalmente reis, são contados reis do Egito, de Tiro, né, da Babilônia também. Esses homens,
eles se colocavam numa posição de semelhantes a Deus. Então, a criatura, o ser humano, ele tem que se humilhar diante de Deus. Aquele que se exalta, a Bíblia diz que ele é humilhado. Então, Deus humilhar não é humilhar simplesmente para desfazer do homem, não. É para colocar o homem no seu devido lugar, tá bom? E existe um critério. Essa humilhação vem após o homem se exaltar. E se exaltar, lembre-se, é seguir o pecado de Satanás. É querer, né, se colocar numa posição de desrespeito ao Criador. Bom, na página 3, você tem a leitura diária. Eu vou deixar para vocês fazerem essa leitura, né? Na página 4, nós temos a leitura bíblica em classe, que eu aconselho você sempre a fazer com os seus alunos. Está em Esther, capítulo 6, versículos 1 a 14. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. Qual a mesma noite? Bom, quando você lê o capítulo 5, quando você lê o capítulo anterior, você vê, tá bom, que Amã, ele estava preparando uma armadilha contra Mardoqueu. Nós vamos ler esse texto. Inclusive, propondo que ele fosse enforcado, né? Então, a ideia era que ele fosse enforcado. Então, na mesma noite que ele está preparando a morte desse judeu chamado Mardoqueu, na mesma noite, página 4 do nosso texto, a revista diz que fugiu o sono do rei. Você veja como a lição já vai traçando uma história mostrando que Deus, ele interfere na história a favor do seu povo. Então, enquanto ele preparava a forca, Deus tirou o sono do rei. Isso não é obra do acaso. Isso não é obra do acaso. O versículo 2. E achou-se escrito, nas crônicas do rei, né? Achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuravam pôr as mãos sobre o rei Assuero. Irmãos, a morte de reis era coisa muito comum. A história diz que esse Assuero, ele acabou sendo morto. Isso era muito comum, porque tomava-se decisões que desagradavam a determinados grupos. Uma decisão que ele deve ter tomado que desagradou alguns foi tirar a rainha Vasti e colocar Esther. Aqueles que eram simpáticos da rainha devem ter ficado revoltados, né? Então, não é dado o motivo, mas eles queriam matar o rei, tá bom? E nós sabemos que Mardoqueu avisou o rei, ok? Versículo 3. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se fez. Então disse o rei, quem está no pátio? Olha só que interessante, irmãos, para vocês verem como Deus controla as coisas, né? Amã tinha passado a noite preparando a forca para Mardoqueu, e ele chegou, né, para poder, vamos dizer, certamente pedir ao rei, vamos dizer, a autorização final para poder já matar Mardoqueu e enforcar Mardoqueu, né? Tá bom? Então ele pergunta, quem está no pátio? Versículo 4, estamos na página 4, na leitura do versículo 4. E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Então, ele foi o primeiro a chegar lá, né? E os jovens do rei lhe disseram, eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse, que fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Bom, quando o rei faz essa pergunta, certamente Amã falou, sou eu. Porque a rainha já me convidou para um banquete com o rei, ele já tinha participado de um banquete. Esse momento, ele está entre o primeiro e o segundo banquete. O segundo banquete nós vamos estudar semana que vem.
Então ele já se sentia honrado. Ele falou, bom, o rei ele vai dar honra a quem? A mim. Então ele vai procurar o melhor para essa pessoa, né? No versículo 7, pelo que disse Amã ao rei, quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Vamos considerar que era até um pedido abusado, né? Se eu estivesse diante de um rei, eu, por exemplo, não faria esse pedido. Então já era um pedido abusado. Ele queria aquela honra para ele, né? Versículo 9. E entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei. Ou seja, ainda pede, além dessa honra toda, algum príncipe vai conduzir essa pessoa. Ele queria vestir as vestes do rei, montar no cavalo, colocar a coroa, ainda ser guiado por um príncipe, né? E diz, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele, assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Lembre-se que quando saiu a ordem para matar todos os judeus, a descrição bíblica é que o povo ficou espantado, porque isso não era comum aos reis da Pérsia. Os reis da Pérsia, a história diz que eles eram simpáticos. Esse rei, ele era neto de Ciro, o homem que libertou os judeus da Babilônia e permitiu que eles voltassem para Canaã. Tá bom? Então, o povo tinha ficado espantado. E agora vamos considerar, o povo vai ficar mais espantado ainda, porque quem conhecia Mardoqueu, sendo ele um judeu que estava com seus dias contados para ser morto, e agora esse homem vai estar andando no cavalo do rei, com as vestes reais, com a coroa do rei, e sendo anunciado para todos que o rei se agrada dele, é algo espantoso, né? Versículo 10. Então disse o rei a Amã, apressa-te. Até esse momento o Amã deve estar pensando, né? Apressa-te, sou eu, né? Apressa-te, toma a veste e o cavalo como disseste. Até agora Amã está pensando, eu sou o cara, eu vou ser honrado aqui diante do rei, já estou jantando com ele, com a rainha, eu vou ser honrado diante do rei. E disse, e faze assim para com o judeu Mardoqueu. Irmãos, é interessante o rei citar judeu, porque o rei tinha dado ordem para matar todos os judeus. Ele tinha aceitado a proposta de Amã. E aqui ele diz, né, faz assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. Nós não sabemos por que Mardoqueu ficava sentado à porta do rei. Não? Certamente num trabalho de intercessão, né, de mostrar fidelidade ao rei, cuidado, né? Mas ele ficava sentado ali à porta do rei. E coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste, ou seja, tudo quanto você falou, tem que ser feito com esse homem. Versículo 11. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Eu repito, o povo que não tinha entendido a primeira ordem para matar os judeus, agora deve ter ficado sem entender por que um judeu que está perto de ser morto, ele está sendo honrado dessa maneira. Eu digo que talvez nem o rei estivesse entendendo, porque claramente nós estamos vendo que Deus interferiu na história. Lembre-se que nós acreditamos que Deus interfere na história. Tem aquelas correntes heréticas que dizem que Deus não interfere na história. Ele interfere sim. Ele não determina a história, mas ele interfere na história. Eu sempre cito como exemplo o momento em que João, no seu evangelho, ele fala de Jesus debatendo com os judeus no templo, principalmente ali entre o capítulo
4 e 6, e o texto diz que os judeus queriam matá-lo, mas diz que Deus não lhe permitiu porque ainda não era chegada a sua hora. Ou seja, Deus interfere na história, não determinando que os judeus odiassem Jesus, mas determinando que eles só poderiam matá-lo na hora que Deus permitisse. Ou seja, Deus iria permitir que os judeus matassem a Jesus, mas só na hora que Deus permitisse. É assim que Deus interfere na história. Então aqui, Deus também interferiu na história, está interferindo na história para salvar o povo de Israel, salvar os judeus, né? Bom, então ele fez isso, deve ter sido extremamente humilhante para ele, não deve ter sido extremamente humilhante para ele, mas ele fez isso, ok? O versículo 12 diz: depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. Ou seja, ele até se escondeu, porque ele andou pela cidade toda. Eles estavam na cidade de Suzã, a capital do reino, né? Então, ele estava muito envergonhado. Ele cobriu a cabeça, saiu angustiado e foi para casa. Ele não podia descumprir a ordem do rei, porque esses homens também, Deus estava usando ele até para, vamos dizer, abençoar Esther, né? Mas esses homens, eles normalmente tinham aquela regra: se ele desse uma ordem, tinha que ser cumprida, porque senão ele perdia a autoridade de rei, e então, se alguém descumprisse a ordem, morria. O versículo 13 eu destaquei para vocês em azul, sempre lembrando, azul é o texto da revista que vocês devem destacar num diálogo com os alunos. Observe o que vai acontecer agora. Eu falei para vocês que já é assim, é estranha a palavra do rei dizendo que deveria ser honrado o judeu Mardoqueu. O versículo 13. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Ou seja, ele tinha saído de casa com a proposta, até vindo da sua mulher, de fazer uma forca para Mardoqueu. E de repente ele andou pela cidade com Mardoqueu, honrando ele. Até sua mulher precisava de uma explicação disso, tá bom? Bom, ele contou tudo para eles que tinham sucedido. E diz o seguinte: então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: irmãos, enfatize isso com os seus alunos, o que eles vão falar agora. Essas pessoas estavam convivendo com os judeus estavam ali na Pérsia há mais de 60 anos, pelo menos desde o cativeiro babilônico, mas provavelmente estavam antes disso ainda, tá bom? E convivendo com os judeus, como nós convivemos hoje. O que você está vendo com o povo de Israel, com os descendentes de Abraão? Você está vendo eles crescerem como nenhuma outra nação cresceu na história da humanidade. Em menos de 80 anos, 75, 76 anos que Israel está na terra de Canaã, Israel se tornou o país número 1 do mundo em inovação tecnológica. Hoje Israel, ele possui uma tecnologia que nenhum outro país do mundo possui. Ele ultrapassou os Estados Unidos em 2013. Então vejam o que eles vão dizer sobre os judeus. Eles dizem, os sábios e a esposa dele dizem: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Essa palavra aqui vocês podem aplicar aos dias atuais. Por exemplo, essa semana o presidente da Turquia, ele propôs que os árabes se unissem para acabar com Israel. Você pode pesquisar que isso aconteceu. Há cerca de um ano, um político lá da Turquia, ele falou no plenário
amaldiçoando Israel, dizendo que Israel cairia, amaldiçoando o Deus de Israel. Segundos depois o homem caiu duro e partiu. Lembre-se do que disse o texto áureo, né? Olha, e Deus, vamos dizer, humilhou esse homem que se exaltou. O mesmo vai acontecer com esse turco. Então, a palavra que eles falaram aqui, eu comparo àquela palavra que o sumo sacerdote falou nos dias do Novo Testamento, quando ele falou assim: convém que um homem morra pelo povo. E o texto bíblico diz que ele, sem saber, ele profetizou. Sendo o sumo sacerdote daquele ano, ele profetizou. Esses sábios e a esposa de Amã, eles profetizaram, vamos assim dizer, né? Eles falaram a verdade de Deus, né? Foram porta-vozes da verdade. Lembre-se, profeta significa porta-voz. Não é que eles agora receberam o ministério de profeta, não. Mas, naquele momento, eles foram porta-voz de Deus. Tá bom? Assim como o rei também. Quando ele perdeu o sono e tudo que ele falou, ele foi porta-voz de Deus. Até Amã, quando ele disse para honrar, sem saber quem era, o homem de quem o rei se agradava, ele estava sendo um porta-voz. É isso que João diz no Novo Testamento, né? Bom, eles já disseram aqui, você vai cair diante dele. Versículo 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Olha, Amã já passou uma grande vergonha, mas ele tem uma esperança, né? Ele tem uma esperança, vai ser a lição da semana que vem. A lição da semana que vem, ele vai para esse banquete, tá bom? Porque nesse momento ele passou por uma grande vergonha. Página 7, vamos à introdução da nossa revista. Na lição anterior, Ester recebe Assuero e Amã para um banquete. Em vez de fazer seu pedido, ela pede ao rei que compareça a outro banquete no dia seguinte, também junto com Amã. Naquela noite, fatos novos aconteceriam em Suzã, alterando totalmente o cenário da história. Deus sabe o que estará nos jornais de amanhã, né? É claro, irmãos, Deus é o único ser que ele nós dizemos, onisciente e também é presciente. A presciência faz parte da onisciência. O que é isso? Presciência significa conhecimento antecipado. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer daqui a 100 anos. Então, isso é presciência. E por que faz parte da onisciência? Porque onisciência é conhecimento total. É conhecimento do passado, do presente, do futuro, de tudo que nós planejamos, de tudo que nós desejamos. Então, Deus sabe de todas as coisas. Bom, o capítulo 1, ainda na página 7. O rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Número 1, uma noite decisiva. Dois cenários distintos. Enquanto Assuero foi para seu aposento, Amã saiu exultante do banquete oferecido por Ester. Afinal, não apenas o rei, mas também a rainha estaria lhe prestando honras. Mas seu júbilo logo se converteu em fúria. Na saída do palácio, viu o judeu Mardoqueu, que nem se moveu diante de sua presença. Amã conteve sua ira, mas precisava desabafar. Foi para casa e chamou seus amigos e sua mulher Zeres para falar de sua frustração. A riqueza e a elevada posição no reino não o satisfaziam enquanto visse Mardoqueu assentado à porta do rei. Amã não podia nem mesmo esperar pelo dia da pretendida matança geral dos judeus. O ódio lhe consumia. Aconselhado pela mulher e pelos amigos, decidiu pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu no dia seguinte. Amã foi dormir com tudo planejado, mas Assuero perdeu o sono. Bom, eu coloquei aí que a revista diz: o maldoso Amã havia se alegrado com o primeiro banquete e convidou os seus amigos e familiares para comemorar. Eu vou ler com vocês o texto anterior, eu coloquei aí de Ester, capítulo 5,
versículo 10 a 15. Nós estamos estudando o capítulo 6. Mas veja o capítulo 5, quando houve o planejamento da morte. Diz assim, versículo 10, na página 8 que eu estou lendo. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos e Azere, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e aquilo em que o tinha exaltado sobre os príncipes e servos dos reis. Ou seja, ele foi colocado como uma segunda pessoa no reino, né? Isso lembra até a posição do querubim ungido de Satanás, né? Que se torna Satanás ao pecar. Ele era querubim, ou seja, fazia parte da classe mais alta de anjo, tá bom? E dentre os querubins, ele era um querubim ungido, ou seja, de todas as criaturas, ele era a mais elevada. Então, ele era o segundo em poder. Era Deus e depois o querubim ungido. E aqui era o rei e Amã. Versículo 12. Disse-lhe mais Amã: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados, 25 metros, em média, né? É a metade, tá bom, da quantidade de côvados, 25 metros de altura. E amanhã diz ao rei que enforquem nela Mardoqueu, e então entra alegre com o rei ao banquete. E esse conselho pareceu bem a Amã, e mandou fazer a forca. Bom, eu coloquei aí abaixo, vocês sabem que existem números significativos, né, na história bíblica. Semana passada, quando nós estudamos sobre os 10.000 talentos, eu mostrei para vocês que lá na parábola do Novo Testamento que Jesus falou do homem que tinha uma dívida impagável, a dívida era de 10.000 talentos. E aqui observe, 50 côvados. O que era 50 côvados? 25 metros é muito alto, irmãos. Uma casa normalmente tem 3, 4 metros de altura. Aí você pega 25 metros. São 6 vezes mais a média da altura de uma casa. Por que uma forca tão alta? Observe, eu comento aí em verde, sempre lembrando que em verde é um comentário que eu acrescento, né? 50 côvados era a largura do pátio do tabernáculo onde o povo podia entrar. Está lá em Êxodo 27, versículos 12 e 13. E na largura do pátio, do lado do ocidente, que eram os fundos do tabernáculo, né, haverá cortinas de 50 côvados. E ele tinha, claro, 50 côvados. As suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental, que era o lado de entrada, que o tabernáculo ficava virado para o oriente, ou seja, para o nascer do sol. Para o levante, que é o nascer do sol, será de 50 côvados. Então, esses números são significativos. Para um judeu, que certamente conhecia as Escrituras, ele sabia disso. Tá bom? Ele sabia disso. Ou seja, quando ele chegava no tabernáculo, tinha aquelas cortinas de 50 côvados na entrada e também nos fundos. Bom, ainda na página 9 tem o item 2, forca ou honra. Enquanto Mardoqueu dormia, 2 pessoas planejavam seu futuro. Amã lhe preparou uma forca. Assuero, um dia de honra. O que iria prevalecer? Queiramos ou não, o que outras pessoas pensam e fazem pode produzir consequências em nossa vida. Por isso, nossos relacionamentos interpessoais devem estar pautados no temor a Deus. Porque ele, claro, como eu disse para vocês, o tema do trimestre envolve família espiritual, Israel, igreja e também a nossa família secular. Tá bom? Bom, ainda na página 10 abaixo, eu coloquei um versículo que ele sugere aí, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11, falando de que Deus trabalha por nós e como nós devemos nos comportar entre nós, né? Paulo diz:
pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E eu acrescentei Isaías 41, versículo 6, está em verde, que diz: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Bom, Esther, ela fez a sua parte. Claro que ela foi dirigida por Deus para ter um primeiro banquete e um segundo banquete. E no intervalo desses dois banquetes, não, Deus trabalhou para influenciar a favor dos judeus. Ok? Na página 11, tem o número 3, que diz: 5 anos depois. Já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Tudo ficou aparentemente esquecido. Bom, de onde que ele tirou esses 5 anos? Tá bom? Da revista. Ele não botou as referências aqui, mas na página 12 eu coloquei para vocês. Tá bom? Na página 12 eu coloquei aí Esther 2, versículos 16 e 17, que diz: assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Então note isso, olha, 7º ano do seu reinado. Esther foi levada, né, e é no momento que ela é levada que ela, como rainha, recebe a notícia de Mardoqueu e leva ao rei: olha, querem te matar. Então o rei vai agir. Então foi no 7º ano, tá bom? Do reinado de Assuero. Versículo 17: e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolente mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vaste. Bom, nesse momento, então, ocorre também a tentativa de matar o rei, no 7º ano do seu reinado. Em Esther, capítulo 3, versículo 7, eu coloquei aí, olha, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que, lembre-se, era o mês da Páscoa, era o mês da morte do Cordeiro, tá ok? No ano do 10º do rei Assuero, ou seja, no 12º ano, então 5 anos, do 7º até o 12º ano, se lançou por, isso é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até o 12º mês, que é o mês de Adar. Ele está citando os meses do calendário judaico, tá bom? Falando do ano do reinado de Assuero, mas citando os meses do calendário judaico. Nissan é o primeiro mês e Adar é o 12º mês. Tá bom? Então foram 5 anos de intervalo e ninguém premiou Mardoqueu. Tá ok? Eu coloquei abaixo aí uma cronologia para vocês sempre lembrar os seus alunos. Falamos na aula passada e relembre a eles. Olha, quando que Zorobabel retornou para Canaã com a permissão de Ciro, segundo a história, teria sido no ano 536. No ano 499, ou seja, ele retornou já no governo dos persas, né? No ano 499 teve início das chamadas guerras médicas entre persas e gregos. As guerras estão acontecendo. Vocês viram aquele filme 300, né? Tem outros filmes contando histórias. Quando você vê filmes de Alexandre Magno, ele é o grego, né? Grego macedônio que vence os persas. Isso é lá em 330, né? Ou seja, 200 anos depois de Zorobabel, né? Bom, em 490 houve a famosa Batalha de Maratona, que ela gerou esse nome Maratona, porque foi um soldado, né, que ele correu para dar notícia que os gregos venceram os persas. Então os persas, eles foram conquistando o mundo até que eles chegaram na Grécia. Na Grécia eles estão tendo problema, porque os gregos, eles eram muito bem armados, estrategistas, tá ok? E, então eles não estão conseguindo vencer os gregos, estão perdendo diversas batalhas. Em 486, esse Assuero assumiu o governo. Em 483, no 3º ano do seu governo, ele depôs a rainha. Em 480, segundo a história, esse rei teve uma derrota humilhante para os gregos no mar,
chamada Batalha em Salamina, que era no mar, né? Uma batalha entre navios, e os gregos eram muito inteligentes. Eles fizeram um navio que na ponta do navio, na parte de baixo, tinha uma parte de metal, uma ponta de metal bem grande, tá bom? E ele vinha, batia no barco grego. Se bater madeira contra madeira é uma coisa, mas se bater uma parte de metal, é o que ele fazia, acabava que furava os barcos persas, né? Os barcos gregos com esse metal furavam os barcos persas e afundava ele. Então foi uma derrota humilhante para esse rei. Ele estava precisando de dinheiro para dar o troco dos gregos, tá ok? Bom, em 479, Esther se torna rainha da Pérsia, no 7º ano do governo dele, tá bom? Ou seja, um ano depois da derrota humilhante dele. No 12º ano, Amã planeja destruir Israel, tá bom? Planeja destruir Israel. Ou seja, 5 anos depois que Esther se tornou rainha, logo 5 anos depois que tentaram matar o rei. E depois o filho de Assuero, Artaxerxes, assume o reino. E em 449, a história diz que é o fim das guerras chamadas médicas. Vão ter conflitos posteriores, né? E essa cronologia é importante para os alunos entenderem o contexto do que está acontecendo, né? Página 13. Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. É a sinopse. E o capítulo 2. Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Um ato de justiça. Quando ouviu a leitura das crônicas, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Coisa nenhuma. Então, foi esquecida aquela atitude dele, mas Deus agora está fazendo lembrar. Aí no final da página 13, eu coloquei dois versículos importantes para vocês combinarem com esse texto aí. Eu coloquei em verde, né, que é o Salmo 37, versículos 12 e 13. Ele diz: o ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Esse versículo se aplica de maneira especial a essa história aqui. Ele foi escrito por Davi, lá próximo do ano 1000 a.C. Aqui nós estamos no ano 480, né? 474. Então, a palavra de Davi está se cumprindo aqui. Na página 14, presunção e autoconfiança. Amã entrou em êxtase. A proposta do rei, que pensava ser para ele, o levou a esquecer Mardoqueu e a forca que havia preparado. Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio, né? É mais do que doentio, né? Esse negócio de poder, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Todas as empresas, os locais que eu trabalhei, eu via pessoas que, quando eles galgavam determinado poder, determinada posição, o interior dele mudava, ele crescia. Isso é um perigo, isso é um princípio de Satanás. Isso é o que fez o querubim ungido pecar. O homem, ele tem que saber ser humilde em todas as situações, porque exatamente Deus, a Bíblia diz que Deus exalta o humilde, aquele que se humilha, mas abate aquele que se exalta. O número 3, ainda na página 14, diz: o devido lugar da honra. Que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Essa era a pergunta do rei. Amã sugeriu que esse homem fosse vestido com as vestes real, montasse o cavalo do rei, recebesse a coroa real e fosse conduzido por um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, com uma proclamação pública: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Bom, eu coloquei o texto completo aí na página 15, né, para você poder ler com os seus alunos, que ele sugere aqui.
apesar de estar na leitura bíblica em classe, né? Mas está aí para você poder fazer a leitura completa, né? E continua a leitura. O rei acatou imediatamente a sugestão. Amã só não imaginava que o honrado seria Mardoqueu e que ele seria o puxador do cavalo. E o rei, ele não fez aquilo de propósito, não. Ele não mandou chamar Amã. Ele perguntou: quem é que está no pátio? Procura aí algum príncipe, alguém importante. E naquele momento entra Amã. Tá ok? E ele também sugere aí a leitura de Esther, capítulo 6, versículo 10 e 11, que fala da ordem do rei, dizendo: olha, apressa-te e faz tudo o que você falou, tá bom? E ele faz o seguinte: não pode ser deixado nada de fora, a honra tem que ser completa. Bom, vamos agora à página 17. Eu destaquei uma parte aí da revista que está em azul, para você destacar com seus alunos, dar uma ênfase, né? O título diz: a providência divina por trás da história. Ele diz: sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino. E seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. Isso parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também vem trabalhando em silêncio e pacientemente em sua vida. Ou seja, enfatize isso para os seus alunos. Tá bom? Deixe claro para ele que Deus, ele cuida de todos que ele recebe. Tá bom? A pessoa, o seu aluno, ele pode estar vivendo a angústia que Mardoqueu estava vivendo, porque Mardoqueu estava em angústia. Tanto que ele tinha recorrido a Esther, estava numa angústia extrema, porque ele iria morrer, mas ele estava vendo principalmente que todos os judeus em todo o Império Persa, inclusive os judeus que viviam em Canaã, porque fazia parte do Império Persa, lá em Jerusalém, os vizinhos todos poderiam atacar, saquear os bens dos judeus e uma parte iria para o tesouro do rei. Tá bom? Então, Mardoqueu estava vivendo um momento de grande angústia. Então, enfatize isso para os seus alunos, porque também nós sabemos o seguinte: todos aqueles que querem servir a Deus fielmente, a Bíblia diz que ele vai padecer perseguição, sofrimento, angústia. Isso é permitido. Isso faz o homem crescer. Eu sempre digo que a maior pedagogia que existe no mundo, ou seja, o que mais ensina o homem é o sofrimento. Então, é por isso que Deus permite o sofrimento. Deus não quer que o homem sofra, mas a natureza humana e a história humana mostra isso. O homem aprende com o sofrimento. É verdade. O homem aprende com o sofrimento. Então, é por isso que Deus permite o sofrimento. Mas fale para os seus alunos: isso aqui é importante. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em sua vida. A qualquer momento, o teu inimigo, como Amã, vai estar até propondo alguma coisa que te abençoe. Não? E aquele que deu o veredito contra você, que é o rei, vai acabar estando a teu favor. Será a lição da próxima semana, né? E o texto conclui: os acontecimentos que concorrem para o bem não são mera coincidência, são resultado do soberano controle de Deus sobre o curso de nossa vida. O que diz Romanos capítulo 8, versículo 28? Ele diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Bom, vamos ler esse versículo. É importante você ler Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, enfatize para os seus alunos, para que eles se tranquilizem diante da angústia. Está vivendo a angústia de Mardoqueu? Aguarde, porque Deus vai operar. Deus não abandona os seus filhos, irmãos. Deus não abandona os seus filhos. Página 18.
A síndrome do imperador, a soberba de Amã. Quando fez sua sugestão ao rei, imaginando que a honra seria para ele, Amã revelou ter a síndrome do imperador. Ele queria roupa de rei, cavalo de rei e coroa de rei. Bom, eu não chamo bem de síndrome do imperador, né? Eu digo que isso aqui é a síndrome que fez o querubim ungido cair e se tornar Satanás. Isso aqui é a síndrome, tá bom? De Satanás. Se você ler Isaías 14, Ezequiel 28, Ezequiel 31, você vai ver que Deus fala dos reis da terra, comparando eles a Satanás, ao querubim ungido e caído Satanás. Tá bom? Ainda na página 18, o ponto 2, um mau prenúncio. Amã chegou em casa arrasado e contou para a mulher e os amigos o que lhe havia acontecido. Está em Esther 6,12, né? Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Ou seja, Mardoqueu estava na porta do rei e aquilo incomodava Amã. E agora, depois de toda essa honra, não é falado se Amã falou alguma coisa para Mardoqueu, se Mardoqueu falou alguma coisa para ele, porque seria natural, né, Mardoqueu falar alguma coisa para ele também, mas nada disso é relatado. E o versículo continua: porém Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberto a cabeça, extremamente envergonhado. Bom, o que vai acontecer para a semana que vem é que a continuação disso é que ele vai ser chamado imediatamente para o banquete, o segundo banquete com Esther, né? E ele, que talvez vai se sentir aliviado com essa segunda oportunidade, ele não sabe o que lhe espera. E nós temos sempre que lembrar, as pessoas que seguem o caminho mau, eles, irmãos, vão, infelizmente, sofrer as consequências. O que o homem plantar, ele vai colher. Está seguindo o caminho mau, está plantando coisa ruim, vai sofrer. Vai sofrer. O Brasil, nesse momento, ele está sofrendo porque escolheu um caminho mau, se posiciona sempre contra Israel, ok? A palavra que a mulher de Amã falou para Amã serve para o Brasil hoje. O presidente do Brasil, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, deveria ouvir essa palavra. Veja, por isso eu coloquei o texto aí novamente para você ler. E contou Amã a Zere, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zere, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, ou seja, já está dizendo, olha, você já está caindo diante dos judeus. Essa mulher e esses sábios, provavelmente eles conheciam outras histórias de como Deus estava cuidando dos judeus. Tá? Aí prossegue: se ele é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Ou seja, a mulher e os amigos dele já avisaram isso para ele. Ou seja, algum testemunho eles já tinham a favor dos judeus. Algum testemunho já tinham a favor dos judeus. E o versículo 14: estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Então, essa é a lição da semana que vem. Então, conclua a sua lição de hoje exatamente com essa expectativa. E por isso, de forma triste, eu comparei ao Brasil hoje. Vocês peguem as notícias do Brasil. O Brasil, ele está batendo recorde negativo de arrecadação. O Brasil, ele está batendo recorde negativo de prejuízo, né? Ter déficit nas contas do governo, na casa dos bilhões, irmãos. Você pode ver no mês de maio, no mês de fevereiro, você pesquisa assim, déficit no Brasil do ano de 2023. No mês de fevereiro, depois no mês de maio, o ano de 2023, e no mês de fevereiro, no mês de maio, foram déficits terríveis. O Brasil, ele está indo para o buraco. Por quê? Porque ele está na mesma situação de Amã. E isso é triste, né? Porque o Brasil é um país abençoado.
O Brasil, historicamente, o Brasil tem uma relação, irmãos, bonita com Israel. Eu contei para vocês lá na primeira aula sobre o livro de Esther, e eu repito, o nome Brasil, irmãos, é verdade. Eu já vi herege aí negando, mas é verdade. O nome Brasil vem de um judeu chamado Barzilai. Você pode ver que o nome Brasil, ele tem as consoantes dos nomes das 4 mulheres de Jacó, ok? Porque o nome Barzilai, ele era isso, ele trazia as consoantes das 4 mulheres de Jacó. E o Brasil herdou isso porque tinha um judeu chamado Barzilai que negociava pau-brasil, e as pessoas começaram a comprar, né, aquela madeira vermelha, resistente. É o pau de Barzilai, ele que vende, Barzilai, pau de Barzilai, e com o tempo virou pau-brasil. Né? Isso é verdade. Não? E sem contar outras coisas, que o Brasil ele tem uma relação bonita com os judeus, ok? Mas atualmente está essa situação ruim. Olha como o Brasil está tendo prejuízos, está tendo problemas no mundo. O Brasil está andando mal acompanhado com comunistas. Então, essa palavra da mulher de Amã para ele, dizendo, olha, tu não vai se dar bem, tu vai se dar mal, tu já está caindo e tu vai cair. Infelizmente, isso se aplica ao Brasil hoje. E eu não estou falando isso por questão política, não. Não estou falando isso por questão política, não. Eu não tenho candidato no Brasil. Eu estou falando isso por uma questão espiritual. Inclusive, questão política, eu falo para vocês tomarem muito cuidado. Porque hoje, a situação do mundo, inclusive do Brasil, é o seguinte: politicamente, o mundo está sendo preparado para o anticristo. Se você pensar no A e no B, você está pensando praticamente entre o capeta e o Satanás. Eu vou comparar para vocês. Veja os Estados Unidos. As pessoas estão se enganando, estão falando, né, do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Kamala Harris. Né? Irmãos, os dois são ruins. A Kamala Harris, ela defende o aborto e ela está trabalhando para aumentar o número de abortos no mundo. Eu já falei isso aqui com vocês e vou repetir. Vai na internet e pesquisa abortos no mundo no ano de 2020. Você vai encontrar o número de 42 milhões de abortos no mundo. Sabe quantas pessoas morreram de Covid no mundo todo? 2 milhões. Abortos, 42 milhões. E essa candidata, que hoje é vice-presidente, ela quer aumentar esse número, ela quer melhorar esse número. E esses dados que eu estou te falando estão no site da Organização Mundial de Saúde. E o Donald Trump, do outro lado, ele é ligado àqueles grupos protestantes reformados chamado Ku Klux Klan, que é um grupo satanista que persegue, captura, mata negros e outras minorias. É um grupo satanista. Ele é ligado a esses pastores. Você pode pesquisar. Quando ele esteve no Brasil, ele trouxe esses pastores satanistas com ele. Nós temos que abrir os olhos. A Igreja de Deus tem que abrir os olhos. Esse homem está escada de chegar no Brasil subir no culto da igreja. Isso é inaceitável. Nós temos que estudar a origem dessas pessoas. Mas, infelizmente, irmãos, a Igreja de Jesus parece que está igual aos dias do Novo Testamento. Eles simplesmente não conseguem ver. E você falar, infelizmente, o sentimento é assim, que parece que não vai adiantar, que não adianta você falar. Que as pessoas ouvem, existe uma expressão popular, né, que entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas não ouvem, as pessoas não entendem, as pessoas não concordam, as pessoas sequer investigam. Tá bom? Bom, a página 20 tem a nossa conclusão. Quanta coisa mudou em Suzã em menos de 24 horas. Nosso Deus é grande e poderoso. Perdemos muito tempo com discussões e debates, e às vezes fazendo o que Ele, Deus, não nos ordenou fazer, no afã de resolver nossos problemas. O segredo é confiar no Senhor e viver com humildade. Fazendo a sua vontade, Ele permanece no controle e sempre age no momento certo.
Bom, para concluir essa lição, eu peguei um texto para sugerir para você um paralelo, tá bom? Que você faça com os seus alunos, tá bom? O paralelo é o seguinte: o rei, ele procurou nas crônicas e lá estava escrito algo, né, sobre Mardoqueu, né? Então, pergunte para os seus alunos, coloque eles para participar. Você acredita que tem também coisas sobre você escritas diante do rei? E aí, claro, falando do rei Jesus, coloque eles para participar e depois conclua com esse versículo, Malaquias 3,16. Então, aqueles que temem ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. Preste atenção. E há um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Tá bom? Então havia um memorial para Mardoqueu, um memorial escrevendo, tá bom, o que ele fez em favor do rei, tinha um memorial diante do rei da Pérsia. Tá bom? E aqui Malaquias relata que existe um memorial, tá bom, diante do nosso Deus, que é o livro da vida, que Moisés disse está sendo escrito desde o princípio. Tá bom? Então esse memorial escrito, faça um paralelo, então, e aplique isso espiritualmente, porque a lição do trimestre fala de cuidado da família, homem, mulher e filhos, e também a família de Deus, Israel e a igreja. Então você não faz parte da igreja, existe um memorial seu escrito diante dele, né? Se você está passando a agonia que Mardoqueu estava passando, e que podemos dizer que Mardoqueu ainda está passando, porque ele voltou para a porta do rei. Ele continua lá orando, intercedendo, pedindo a Deus. Tá ok? Se você está passando esse momento de agonia, guarde o seguinte contigo: existe um memorial diante do rei Jesus. Esse memorial fala algo a favor de você. Tá bom? O que é? Essa é uma pessoa que arrependeu-se dos seus pecados e abandonou esses pecados e agora segue a Jesus. Se você está nessa condição, você tem um memorial escrito diante dele. E eu coloco um comentário para concluir. Havia um memorial escrito diante do rei Assuero que resultou na honra de Mardoqueu. Há um memorial escrito diante do Rei Eterno que resultou na honra de Mardoqueu e resultará na honra de todos os seguidores de Jesus. Se esse livro está escrito desde o princípio, podemos dizer que Mardoqueu, ele tinha ali um memorial diante do rei da terra e também diante do rei do céu. Tá bom? E nós também fazemos parte, tá ok? Dessa honra. Vai resultar em uma honra em todos os seguidores de Jesus. Mesmo nesse período que nós estamos vivendo de confusão doutrinária, de guerras no mundo, de peste. Agora, essa varíola do macaco, eles estão dando outro nome aí. Irmãos, vejam a notícia, essa varíola do macaco, ela está crescendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. E eles não falam muito, mas pode pesquisar, essa varíola do macaco, ela é como a AIDS. Ela ataca normalmente os homossexuais, por causa do tipo de relação. Essa varíola do macaco, irmãos, ela causa uma inflamação que é semelhante à descrição que a Bíblia faz, que no Apocalipse vai haver uma inflamação que vai atingir a pele dos homens. Tá bom? E essa varíola do macaco está aí atingindo os homens. Bom, os cristãos, eles serão guardados de todas essas coisas, né? Por quê? Porque nós temos um memorial escrito diante do Rei Eterno, amém? Que resultará na nossa honra.